no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 13, versículo 6, que vai dizer assim, Evangelho de Lucas capítulo 13, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor, e dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela frutos e não o achando. E disse ao vinheteiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não der fruto, pois a mandará cortar. Aleluia. Podem se assentar. Oh, aleluia. Santo é o teu nome. Graça nós te damos. Pai querido, Pai amado, nós rendemos graças a ti. Senhor, nós queremos nos colocarmos mais uma vez na palma das tuas mãos. Senhor, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito fale conosco. Abençoe essa palavra. Eu creio que o Senhor já nos preparou para recebermos a tua palavra. Pai querido, Pai amado, abençoe, meu Deus e meu Pai, e fale conosco. Necessitamos ouvir a tua voz. Necessitamos ouvir a tua palavra. Abençoe essa palavra, meu Deus e meu Pai. Eu rendo graças a ti e já te louvo e te glorifico no nome de Jesus. Aleluia. Aqui vai falar de uma figueira estéril. E o interessante dessa figueira, Jesus falando em parábolas para os seus discípulos, ele vai falar de uma figueira e ele vai falar de uma vinha. E o interessante dessa palavra que nós vamos ver, o Senhor, ele vai mostrar a urgência do arrependimento e a urgência de uma mudança e de uma transformação. Porque nós vamos ver aqui um Deus mostrando as oportunidades que ele vai nos dando. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de oportunidade, ele sempre nos dará oportunidade. E eu costumo dizer que nós precisamos aproveitar as oportunidades para sermos pessoas melhores, porque nós podemos a cada dia melhorarmos, porque essa palavra ela vai nos motivar. Mas me chama a atenção dessa palavra, porque fala de uma figueira que ela estava na mesma terra que a vinha estava plantada. E a Bíblia vai dizer que esse dono, ele chega ali e ele fica incomodado, porque há 3 anos ele vai naquele lugar, naquela plantação, e ele não acha fruto naquela figueira. Mas no entendimento dele, que da mesma maneira que a vinha dava os seus frutos, a figueira tinha que dar também. Ainda que ela estivesse num ambiente onde não tivesse outras figueiras, aonde só tivesse ela como figueira ali, porque é o que a Bíblia está falando. Ela não deu frutos, então ele fala, há 3 anos eu venho nesse lugar e não encontro fruto, corta ela, tira ela daqui, arranca ela dali. E nós vamos ver o Senhor dando oportunidade. Não, deixa ela por mais um ano, eu vou preparar ela de novo. Eu vou cuidar dela mais uma vez. E se ela não der fruto, aí ela vai ser tirada do meio da vinha. E quando o Espírito Santo de Deus ministrou a respeito dessa palavra, a gente vai entender que a vinha, toda a plantação, a gente sabe que toda plantação tem raiz. E a raiz, ela vai ficar por baixo da terra. E toda vez que eu medito nessa palavra, eu não consigo entender por que essa figueira não achou força na raiz da vinha. Porque nós vemos muitas das vezes as raízes elas vão se entrelaçando com a outra. Muitas das vezes a gente vê, né, o passarinho, às vezes você que tem planta, eu tenho algumas plantas, o passarinho às vezes traz um brotinho, joga lá, e daqui a pouco você vê outro tipo de planta.
A gente vai olhando, a gente vai vendo que ela vai formando raiz, ela vai se unindo a outra raiz, ainda que seja uma raiz diferente. E aí eu consigo discernir através do Espírito Santo de Deus que ela teve oportunidade, mas ela não aproveitou. E quantas das vezes nós temos oportunidade e não aproveitamos? Nós temos oportunidade hoje de ouvirmos essa palavra e entender aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco no coletivo e no individual. E ele está falando de uma situação que era a vinha e era a figueira. E eu fiquei me perguntando por que essa figueira não aproveitou a oportunidade de se entrelaçar com aquela vinha, com a raiz daquela vinha, para que ele pudesse dar frutos. Irmão, não adianta termos só folha, tem que ter frutos. E muitas das vezes nós só temos folha, nós não temos frutos. Porque a gente a Bíblia vai dizer em Gálatas 5, 22, a respeito do fruto do Espírito Santo de Deus. Amor, longanimidade, domínio, paciência. Então nós sabemos que na Bíblia vai falar de frutos do Espírito Santo de Deus. E nós temos tido oportunidade de não só estarmos frondosas com folhas, mas com frutos também. Porque tem que haver folha, mas tem que haver frutos. E é isso que o Senhor está falando nessa noite, a respeito das oportunidades. Quantas das vezes o Senhor não coloca pessoas boas, amorosas, que estão do nosso lado para nos ajudar em momentos difíceis? E quantas das vezes nós desperdiçamos? E quantas das vezes nós não aproveitamos a oportunidade de colarmos com pessoa que vai nos aproximar, de colarmos com pessoa que vai falar a mesma língua, de colarmos com pessoas que vai dizer, tá errado, se você continuar indo nessa direção, você vai se dar mal. E é com amor, é por amor. Porque eu sempre digo, o amigo, aquele que ama, ele não vai ficar massageando o nosso ego, não. Ele vai mostrar pra gente com carinho e com amor a direção a qual estamos tomando. Eu vejo oportunidade que Deus vai nos dando. Para que a gente melhore, para que a gente mude, para que a gente conquiste, para que a gente viva as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. E essa figueira, por 3 anos, só tinha folhas, não tinha frutos. Quantos anos nós estamos na presença de Deus, cheio de folhas, sem fruto nenhum? Porque muitas das vezes nós já estamos anos e anos e anos cheios de folhas, mas não tem frutos. Mas era uma figueira. Ela tinha que ter folha e ela tinha que ter frutos também. Porque a figueira, ela dá frutos. Não era uma árvore só de folhas. Não era uma planta. Era uma árvore frutífera, que ela tinha que dar frutos. E ela não tinha frutos. Mas ela estava plantada numa terra boa. Porque a terra era boa, porque a vinha dava. E por que ela não dava? Porque quantas das vezes nós não estamos dando fruto porque nós nos achamos diferentes? Ou nos sentimos diferentes? Ou não queremos fazer parte do ambiente onde o Senhor nos colocou? Eu não sei quem foi que plantou ali, eu não sei se foi um pássaro que levou a semente daquela figueira para aquele lugar, mas levou ela para um lugar que era uma terra fértil, onde ela podia dar frutos. E por que ela não deu fruto? E por que muitas das vezes você não está dando fruto? E por que muitas das vezes você não está vivendo novidade de vida? E por que muitas das vezes as coisas não estão melhorando na tua vida, não está acontecendo? O problema não é de Deus. Não é. O problema é nosso. Porque nós não conseguimos entender a palavra. O Senhor está falando de oportunidade que Ele tem nos dado. Quais são as oportunidades que você tem tido? Quantas das vezes, irmãos, o Senhor abre uma porta, nós temos necessidade. Não, mas essa porta eu não quero, porque é pouco. Mas essa porta eu não quero porque é desse jeito. Nós não aproveitamos, nós nem tentamos. Senhor, eu vou, quem sabe é naquele lugar que não tem nada onde eu possa me agarrar, mas eu posso dar fruta ali naquele lugar. Irmãos, a gente precisa tentar. A gente precisa querer descobrir.
Mas não é isso que eu quero, não é isso que eu estou pedindo, não é isso que eu desejo. Sabe lá da maneira que Deus vai trabalhar com cada um de nós, porque Deus nos conhece, irmãos. Porque muitas das vezes nem nós mesmos não nos conhecemos, porque quando a gente se depara com as atitudes que a gente tem, a gente se desconhece. Mas Ele nos conhece. Ele nos conhece como filhos e como filhas. Ele sabe o que Ele precisa tirar, o que Ele precisa fazer. Quando o Senhor me mostrou essa palavra, Ele falou a respeito de Jó 14, versículo 7, da árvore que for cortada. Vai ser cortada, vai ser arrancada, mas a Bíblia vai dizer que é o cheiro das águas, ela brota. Pode ficar o mínimo de raiz, mas ao cheiro das águas, ao cheiro da presença do Espírito Santo de Deus, ela brota. E ela floresce. E quantas das vezes Jó, ele estava vivendo um momento de cortes na vida dele. O Senhor estava podando os galhos improdutíveis. E ele passou por momentos difíceis. Mas Deus estava assistindo. Satanás tocou nele por permissão de Deus. Satanás achou que Jó só glorificava ele porque ele tinha bens, porque ele tinha uma família estruturada, porque ele tinha muitos filhos, porque ele era reconhecido. E quando ele foi perdendo tudo aquilo, que a mulher dele falou, amaldiçoa esse Deus e morre, e ele fala, você está falando como uma louca? Vim nu, volto nu também. É a resposta. E aí ele começa a ter uma experiência, porque ele tinha um temor. Mas de ouvir falar, ele não tinha experiência. Ele começou a viver experiência nas dificuldades, nos momentos difíceis da vida dele. E nós vemos que o Senhor fala de esperança, mesmo a árvore sendo arrancada, sendo tirada. O Senhor está falando que ela brota, porque se é propósito de Deus, não importa. Se você já sofreu, não importa se você está sofrendo, você não pode ficar presa nesse sofrimento. Você tem que crer que em Deus há esperança de dias melhores. Porque muitas das vezes nós ficamos arrumando desculpa porque estamos sofrendo. E a gente não decide uma mudança, uma transformação, um posicionamento. Ele está falando nessa noite porque Jó, no livro de Jó, está falando da árvore sendo arrancada. A sua raiz, ao tronco, ele está falando que ela brota ao cheiro das águas. Ao cheiro da presença de Deus, do Deus vivo, do Deus poderoso. E está falando em Lucas também, dessa figueira que teve toda a oportunidade. Irmãos, em nome de Jesus, aproveita as oportunidades que Deus tem te dado. Deixa Deus ser Deus. Porque eu sempre digo, a gente pode fazer projeto, a gente pode fazer planilha, mas coloca diante de Deus, se for da tua vontade. Porque quantas das vezes não aproveitamos, não vivemos aquilo que Deus tem para a vida da gente, porque a gente acha que Deus não está nos assistindo, que Deus não sabe da maneira que Ele vai trabalhar em nós. As oportunidades vão vindo, chegando, e nós vamos desperdiçando. Ah, isso aqui eu não quero. Ah, eu não quero desse jeito. Nem tenta. Nem aproveita. Nem vai lá para viver uma experiência. Não sabe nem o que Deus tem para você. Ainda não tem entendimento. Ainda não tem sensibilidade de deixar Deus ser Deus. Se for da tua vontade, eu vou estar ali. E eu vou servir e vou dar o meu de melhor. Porque, irmão, Deus precisa nos preparar, Deus nos conhece, Deus sabe da nossa essência. Quantas das vezes Ele abre porta, Ele nos abençoa, Ele nos coloca em posição de honra e nós esquecemos quem foi que fez essa obra. Nós viramos as costas. Milhares de pessoas. Por isso que é muito bom nós permitirmos que Ele nos trate. Para que a gente não seja ingrato, para que a gente não vire as costas, para que a gente reconheça quem foi que fez, quem foi que deu, quem foi que colocou, quem foi que abriu a porta, para o nome dele continuar sendo glorificado. Irmãos, Deus sabe quem nós somos, Ele conhece a nossa essência.
E está falando aqui de uma figueira que ela teve toda a oportunidade por 3 anos. Ela teve a oportunidade de dar frutos como a vinha deu. Deu frutos. Imagine ela ali no meio da vinha. Mas eu acredito que ela nem se sentiu constrangida porque ela não fez nada para poder dar frutos. E quantas das vezes nós não estamos assim também? É como se ela fosse indiferente ali. Ah, eu vou ser diferente aqui, vocês vão dar fruto, mas eu não... Mas a essência é frutos. A essência de Deus é darmos frutos. A essência de Deus é testemunharmos. A essência de Deus é continuarmos anunciando esse reino, independente da fase do momento que eu esteja vivendo. Independente se eu já sofri ou se eu esteja sofrendo. Eu preciso saber separar. Porque o propósito de Deus para cada um de nós é darmos frutos. Não adianta estar frondoso, cheio de folhas. Não, tem que ter frutos. E a gente precisa desejar ter esses frutos na nossa vida. Porque Ele manda cortar, Ele manda arrancar. E nós vemos a misericórdia, deixa mais um ano. Eu vou trabalhar nessa figueira para ver se ela se anima. E quanto tempo Deus tem trabalhado em nós, irmãos? Para que a gente entenda e compreenda. Para que a gente tome uma posição, uma direção. Não do jeito que queremos, mas do jeito que Deus quer. Eu sempre digo, irmãos, não é fácil uma mudança. Não é fácil um posicionamento. Mas não é impossível. Tem que se agarrar em Deus. Tem que aproveitar as oportunidades. Tem que entender aquilo que a palavra está falando. Nos atraindo, nos chamando, mostrando o certo e o errado, mostrando que nós vamos conseguir sozinho, não, mas com Ele, colocando Ele à frente, sempre aproveitando as oportunidades, porque nós estamos ouvindo palavra, e tem palavras que tem que vir de encontro, para que a gente entenda aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando comigo, no meu individual, para que eu entenda aquilo que Deus tem e quer para a minha vida. Ninguém quer ser arrancado, ninguém quer ser tirado, mas é necessário um posicionamento de cada um de nós. É necessário entendermos o que Deus está falando aqui nessa noite, das oportunidades que você tem tido e que você não tem aproveitado. Muitas das vezes porque somos orgulhosos, muitas das vezes porque somos prepotentes, muitas das vezes porque não, eu quero só se for isso. Mas eu preciso orar, Senhor, eu quero isso, mas é isso que o Senhor tem? Eu preciso. Eu preciso reconhecer que a minha dependência tem que ser em Deus. Eu tendo ou não tendo, precisando ou não precisando. Porque senão amanhã eu não vou reconhecê-lo, não vou adorá-lo, não vou glorificar, não vou render honras a Ele. A terra era boa. A vinha dava frutos. Mas ela achou por conta própria de não querer dar fruto, de não querer aproveitar, de não querer se enraizar, de não querer aproveitar, tirar um pouco da vitamina que tinha na vinha, porque isso são as oportunidades que a gente tem tido. Aproveitar as oportunidades. Ela podia ter entrelaçado com a raiz da vinha, podia tirar a força. Quantas das vezes tem pessoas do nosso lado nos dando força, nos animando, sendo instrumento de Deus para a nossa vida? Quando a gente acha que vai perecer, quando a gente acha que não tem mais jeito, o Senhor levanta alguém, libera uma palavra, tem um louvor. Tantas coisas Deus tem feito para nos assistir, para nos amparar, para mostrar que não estamos só. Mas Ele tem exigido de cada um de nós frutos. Tem que ter frutos, irmãos. Frutos que glorifiquem. Frutos que você traga, que você aproxime, não que você afaste. Sermos ponte para as pessoas chegarem ao Senhor. Porque aqui está falando de uma oportunidade, mais uma oportunidade, porque 3 anos já tinha se passado. Quantos anos precisam se passar na sua vida para você viver novidade de vida? Para você reconhecer que Ele é o teu Deus. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, é o que a palavra de Deus diz. Porque se nós não lembrarmos, vai chegar um certo tempo, a gente vai estar suspirando, murmurando.
Ai, por que eu não fiz? Por que eu não fui? Por que eu não decidi? Por que eu não me posicionei? O tempo está passando. Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo da nossa vida? Só preocupado com o material? A Bíblia diz que é passageiro. E a morada nos céus? Ninguém está preocupado com isso. Mas nós precisamos nos preocupar. Porque ele está voltando. Ele vai vir buscar a igreja dele. Tem um lugar. Eu sempre digo, você pode sim ir para o céu com a tua riqueza, com os teus bens, com as tuas conquistas, com as tuas realizações. Porque se quando ele voltar, tudo que você conquistou vai ficar. Você não vai levar nada. Você vai ficar e tudo que você conquistou também. Então, como é bom quando a gente entende que nós queremos subir com ele e a gente vai com ele, vai fazer morada com ele. O Senhor está falando, mandando arrancar. E quantas das vezes nós tomamos decisões precipitadas? Quantas das vezes o Senhor está falando, vai para um lado, a gente quer ir para o outro. Vai para frente, a gente quer voltar. Quantas das vezes, irmãos, peça a Deus sensibilidade. Irmãos, eu costumo dizer que o mais difícil é obedecer ao Senhor. Não é fácil. Mas quando a gente entende que é necessário obedecermos do que estarmos nos sacrificando, porque a gente fica anos nos sacrificando, sofrendo, chorando, amargurado, abatido. E o pior é que a gente sempre vai achar que é Deus que é culpado. Não. É as nossas atitudes, são os nossos comportamentos, é o nosso posicionamento. Até porque a gente, eu não consigo. Não, sozinho você não vai, mas com o Senhor tu consegue. Se você quer, você vai conseguir, nós vamos conseguir. Não sozinhos, irmãos. Nós queremos dar frutos. Nós queremos viver novidades de vida. Nós queremos que se cumpra as promessas de Deus. Quem que está aqui que nunca ouviu uma promessa de Deus, irmãos? E o interessante é que a promessa de Deus, aonde você for, se tiver homens de Deus, vai liberar a mesma promessa. Aí eu entendo que está de pé a promessa. Não invalidou, não. Continua de pé. Por que não se cumpre? Por que não acontece? Porque nós não estamos dando frutos. Porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Porque nós não estamos aproveitando as oportunidades que Ele tem nos dado. E é isso que Ele está falando nessa noite. Aproveita as oportunidades que Deus tem te dado. De relacionamentos. Mas relacionamentos que te leve, que te aproxime do Senhor. Não aqueles que vão te afastar. Porque se for para te afastar, não é relacionamento que vai glorificar o nome do Senhor. E quantas das vezes nós deparamos com pessoas que vai tentar nos afastar, que vai tentar neutralizar, que vai tentar nos intimidar. E nós ouvimos essas vozes. E nós acatamos essas vozes. Porque todo tipo de vozes nós vamos ouvir, irmãos. Mas tem uma voz que ela tem que ser potente, ela tem que ecoar. E é essa voz que tem que prevalecer. Porque imagine mais uma vez o Senhor chegando naquele lugar e vendo aquela figueira, olhando para ela, como muitas das vezes o Senhor fala, vocês são filhos. Vocês são herdeiros e co-herdeiros das minhas bênçãos. Você consegue, você pode. E por que a gente não recebe, não guarda na tábua do nosso coração e não vai fazer a vontade desse Senhor? Obedecer a esse Senhor. Se é para esperar, vamos esperar. Se é para se calar, vamos nos calar. Se é para ir, nós iremos. Se não for, ficaremos no mesmo lugar, mas seguindo uma direção de Deus. Quando aquele homem chegava naquele lugar que ele olhava para aquela figueira cheia de folhas frondosas, ele sabia que ela podia dar frutos. Mas ele também entendia que ela não queria. E muitas das vezes nós não queremos. Infelizmente. Ele sabia do potencial. Quantas das vezes as pessoas que estão te prejudicando, te defamando, tentando te paralisar, sabe do teu potencial. Só a gente que não consegue entender o quanto somos fortes, o quanto somos capazes, o quanto somos inteligentes, o quanto nós podemos melhorar, produzir, avançar, conquistar
Mas a gente não consegue entender isso. Eu sempre digo que a gente prefere ouvir aquelas palavras que são negativas e guardar no nosso coração do que as palavras que Deus tem liberado para a nossa vida. Sabendo quem nós somos, porque Ele sabe quem nós somos. Dele não adianta esconder, porque Ele nos sonda, Ele sabe dos nossos pensamentos. Ele sonda o nosso interior. E mesmo assim Ele fala, vocês são filhos. Você é filha, você é filho. Sabendo quem nós somos. Então aquele Senhor, Ele sabia que aquela figueira podia dar frutos ali naquele lugar. E por que ela não deu? E por que ela não aproveitou a oportunidade? Graças a Deus que tinha alguém intercedendo ali naquele momento, falar, não vou cortar não, vou dar mais uma oportunidade. E eu creio que é isso que Deus está falando nessa noite. Ei, aproveita as oportunidades que Deus tem te dado, tem nos dado, tem me dado, que é isso que Deus quer falar. E a gente vai desperdiçando, a gente vai jogando fora, a gente não está atentando para as coisas que estão acontecendo. Muitas das vezes a gente está indo por um caminho que ele está parecendo até que é bom, mas o fim vai ser a morte. E até quando a gente vai estar nesse caminho? Eu costumo dizer que tem pessoas que ficam tentando a Deus a todo tempo. Ah, porque Deus dá livramento. Ah, porque Deus dá escape. Ah, porque Ele faz tudo isso. Mas até quando? Uma hora não basta. Ah, não, eu vou só hoje. Depois eu paro. Uma hora vai dar errado, irmão. Sempre dá. Sempre dá errado. Começamos errado. A gente pode até ter começado errado. Mas a gente pode virar a chave e fazer de novo. A gente pode virar a chave e querer começar certo. A gente pode pedir ajuda de Deus e acertar, entrar no plume, entrar no trilho. Mas se a gente quiser continuar tentando a Deus, uma hora vai dar ruim, porque a conta sempre chega. Porque tem um adversário permitindo, incitando, soprando com vozes contrárias para que a gente escute ele e vá para o caminho que ele quer. Dando legalidade a ele. Abrindo legalidade no mundo espiritual. E uma hora, ele mesmo vai nos dar uma rasteira. Ah, e onde estava esse Deus? Nos assistindo, mas falando a todo tempo. Sai desse caminho, vai por outro caminho. Não passa por ali, não abre essa porta, não abre essa janela, não entra nesse site. Mas aí? E aí? Ontem eu vivi uma situação, ontem eu fui a Nova Iguaçu, eu tinha 2 coisas para fazer. E quando eu estava a caminho, o Senhor falou, não vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Deu um pouco de estresse, porque tinha alguém me esperando para alguma coisa que era para ser feito. Mas o Senhor falou, eu vi nitidamente Deus falando, não faz isso hoje. Aí hoje a minha amiga ligou e falou, ah, Deus, aconteceu isso. Aí eu falei assim, eu não desobedeço aquilo que Deus fala. Aleluia. Não dá, irmãos. Quem tem intimidade e relacionamento, fica atenta, fica sensível. Eu falei, eu não vou fazer isso hoje. Deus está falando para mim não fazer isso hoje, eu não vou fazer isso hoje. A gente vai contrariar pessoas. Mas o que eu posso fazer? Eu vi o cuidado de Deus. Deus disse para mim, não faça isso hoje. Por que eu iria fazer? Ele não tem obrigação de me guardar, de me dar livramento, de me dar escape, se ele está sinalizando que não era o dia para se fazer. Fica atento. Aproveita as oportunidades. Nós temos um Deus que é fiel. Nós temos um Deus que tem se revelado. Nós temos um Deus que tem cumprido aquilo que Ele tem falado. Tudo que Deus tem falado tem acontecido. Quando é Ele que fala. Ele está falando nessa noite. Ele está falando que a terra aonde a vinha estava, aonde a figueira estava, era uma terra boa. Porque a vinha produziu. Aí, quantas das vezes a gente fica incomodado com o irmão que está produzindo, que está avançando, que está conquistando? Ah, porque ele... Você sabe lá da intimidade, do relacionamento, do posicionamento? Não adianta ficar olhando para a vida do outro, não. Olha para si mesmo. Por isso que a Bíblia vai dizer no livro de Coríntios, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Eu não preciso estar examinando a vida do meu irmão, não. Eu tenho que estar me examinando.
para saber, para fazer os questionamentos com Deus, para poder estar refletindo através da palavra, para poder estar se perguntando, porque, irmãos, muitas das vezes, tem situações que você pergunta a Deus, ele te responde de imediato. Ele não fica com rodeios, não. Ele vai falar, não pode isso, isso não condiz, isso não pode fazer mais parte da tua vida. Ele não vai ficar conversando como a gente conversa, não é sim ou não, e ponto final. A gente é que fica com rodeios para falar não, ele fala não e acabou. A gente só precisa entender o que Deus quer. Foi falado aqui, os pensamentos que ele tem a teu respeito são pensamentos bons. E quais são os nossos pensamentos? Para Deus estar falando nessa noite que os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos bons. Por quê? Porque ele nos olha. Ele sabe que nós somos capazes, com a ajuda dele, de darmos uma virada de chave na nossa vida para viver aquilo que ele tem nos prometido. Aleluia. Ele olha para você, você pode estar vivendo hoje numa situação, numa fase de fracasso, de derrota, de humilhação. Você pode estar nessa fase, nesse momento, mas ele está te vendo lá na frente. Porque ele sabe que você tem potencial para chegar lá. Mas aí você precisa entender isso, porque se você não entender, você não vai chegar. Você vai ver muitos chegando e você vai se frustrar. Por que comigo não? Ele não tem preferido não, irmãos. Ele não tem preferidos. Todos nós somos filhos. Todos nós somos importantes. Basta querermos fazer a vontade dele. Saia daqui entendendo, a terra é boa, porque tem palavra, tem adoração, tem louvor, tem oração, tem jejum. A terra é boa. Por que não está dando frutos? Por que não sai dessa vidinha? Por que nada acontece? Por que nada muda? O que está errado? O que está errado? Porque aí, se sou eu, o Senhor me perdoa. Um perdão, um arrependimento, onde eu entenda, não vou praticar mais. Mas a minha carne, ela vai gritar. A minha língua, ela vai gritar. Os meus ouvidos vai estar ouvindo. Eu estava falando com uma pessoa, você vai sentir cheiro. Porque tem momentos, processos de libertação, que a gente sente o cheiro. Quando eu estou orando por pessoas, eu sinto cheiro de álcool, eu sinto cheiro de charuto. Eu sinto cheiro de carniça, às vezes, de pessoas que a pessoa limpa perfumada, porque são demônios. A gente que ora, a gente sente, porque a gente está vendo que está acontecendo uma libertação. Quantas das vezes no culto eu começo a sentir cheiro de cigarro, de álcool, como se tivesse quebrado uma bebida, de cachaça, de cerveja. Tudo isso a gente sente, irmãos. Porque nós estamos aqui, parece que não está acontecendo nada, mas tem demônios caindo por terra. Tem laços sendo cortados. Tem livramentos. Quem sabe não era hoje que o diabo tinha armado uma cilada para você e o Senhor te trouxe para cá nessa noite? Quem sabe não foi um convite que você recebeu, mas o Espírito Santo falou, vai me adorar hoje. Vai lá hoje. Isso é Deus, irmãos. Isso é misericórdia. Que o homem não tem não, hein? Que o mundo lá fora não tem não. Mas Deus tem. Graças a Deus por esse Deus, por essa misericórdia. Então ele está falando, eu não sei quais são as oportunidades. Eu não sei se o Senhor já te plantou numa terra boa e você não percebeu ainda, você não entendeu, você não tem conseguido alcançar aquilo que Deus está falando contigo. Mas a terra, ela é boa. A tua vida tem que dar frutos. A tua vida tem que mudar. Tem que haver transformação. Mas transformação só vai acontecer com posicionamento. Tem que ter posicionamento. Tem que saber o que quer. Senhor, eu quero isso. O Senhor tem isso para mim? Então eu vou ficar na posição que o Senhor quer. Quantas das vezes a gente faz voto de tolo? Sansão nasceu nazareno. Não podia cortar cabelo. Não podia beber bebida forte. Não podia tocar em nem nada que fosse morto, cadáver. Foi quebrando princípios. A força dele não estava no cabelo. Ali era um segredo que Deus tinha com ele.
Mas a força dele era a presença que estava sobre a vida dele. Ele foi quebrando princípios. Ele foi ficando vulnerável. Ele foi se enfraquecendo. O diabo planta uma Dalila na vida dele. E Dalila fica ali. Você não me ama. Você precisa mostrar. Eu preciso saber. Já tinha se vendido. Porque ela se aproxima dele para querer descobrir o segredo dele. E havia um segredo, que ele não podia cortar o cabelo. E aí aquela mulher persuasiva, e ali, ó, com todo encanto, com todo remeleixo, e ele foi se ladeira abaixo, irmãos. Irmão, o diabo não tem pressa de derrubar ninguém. Primeiro ele vai dando os pratos e a gente vai só comendo. Come mesmo, vai comendo. Uma hora tu vai ver onde tu vai chegar. Não adianta, ele não negocia. A função dele é preparar os pratos, nos servir e a gente vai comendo. E depois ele mesmo vai estar ali. Porque a função dele é essa. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E o que ele quer para a vida da gente é humilhação, é vergonha, é exposição. É isso que ele quer, irmãos. E ele vai continuar trabalhando. É o que mais nós temos visto. Pessoas sendo expostas, pessoas sendo envergonhadas, pessoas sendo bobo da corte, pessoas servindo de chacota. Achando que está fazendo graça. Servindo de chacota, servindo de humilhação. Sansão viveu tudo isso. Porque quando ele conta o segredo para Dalila, o que Dalila faz? Ele adormece, é cortado o cabelo daquele homem. Quando ela grita, vem os filisteus, que estavam doidos para acabar com ele, porque ele já tinha feito uma arruaça danada, que ele acha que ele vai fugir mais uma vez, a Bíblia vai dizer, mas o Espírito de Deus já não estava mais nele. Irmãos, em nome de Jesus, preserva o que está sobre a tua vida. Se tem presença de Deus, preserva. Porque vai vir a luta, vai vir a adversidade, mas essa presença é que vai te colocar de pé, que vai te dar força e vai te animar. É uma fase que você possa estar vivendo, ou eu esteja vivendo, que vai passar. Mas que está cooperando para a gente crescer, para a gente amadurecer, que nessa noite aprenda a fazer escolhas, aprenda a aproveitar as oportunidades. Está pedindo uma porta? Qual é a porta que Deus tem aberto? Eu estou precisando. Eu vou por esse caminho aqui, Senhor, eu vou para cá porque eu preciso. Porque eu sei que o Senhor vai abrir uma melhor, mas enquanto o Senhor não abre, eu vou ficar aqui. Vou dar o meu de melhor. Porque de repente dali, né? Porque aí eu lembro da palavra de Natanael, né? Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Veio o Salvador. Aleluia. De um lugar improvável. Quantos de nós não éramos improváveis? E Deus fez uma obra, tem feito uma obra, tem abençoado, tem exaltado, tem capacitado. Todos nós aqui, irmãos, ainda mais nós que não viemos de lar cristão, éramos improváveis. E Deus tem trabalhado, tem abençoado, tem aberto portas. Entenda aquilo que Deus tem para a sua vida. Passa pelo processo, começa lá de baixo. Mas vai indo, vai avançando, vai chegando, vai conquistando para se cumprir o propósito que Deus tem na tua vida. Aproveita as oportunidades, a terra, ela é boa. Eu não sei se você está junto da vinha, plantado junto da vinha e ainda não produziu. Se pergunta, Senhor, por que eu ainda não produzi? Por que na minha vida só tem folhas? Por que ainda não tem frutos? Por que ainda não tem testemunho? Por que ainda não tem mudança? Por que ainda não tem transformação? Se pergunta, faz essa pergunta para você mesmo. Que nessa noite, o Senhor fala em Jó 14:7, ao cheiro das águas. Não sei o que arrancaram, não sei o que tiraram, não sei o que você viveu. Eu sei que você não pode ficar o tempo todo presa dentro do que você viveu ou que você esteja vivendo. Olha para o alto. Ele diz que do alto vem o socorro. Olha para o alto e avança. Senhor, eu vou avançar, eu vou olhar para o alto, porque eu sei o que o Senhor tem para a minha vida. Porque ao cheiro das águas, tudo que possa ter sido arrancado, tirado, ao cheiro das águas, ela vai brotar de novo. Ela vai dar fruto, ela vai dar folha, ela vai dar frutos, ela vai crescer. Não importa o tamanho que esteja, mas o Senhor está falando nessa noite. Ele é poderoso para fazer com que a semente comece a dar frutos.
Ela vai crescer e vai dar frutos dessa sementinha, que muitas das vezes somos nós, que nos achamos insignificantes, que achamos que da nossa vida, como muitos aí acham, não pode sair mais nada. Como Natanael disse para Filipe, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Ainda bem que Natanael foi curioso e foi lá ver. E quando chegou lá, Jesus falou, Natanael, até que o Senhor me conhece. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Se o Senhor nos perguntasse nessa noite, você é vinha ou é figueira? A vinha estava dando frutos, a figueira não estava dando, não. Cola com alguém que está dando frutos, se alinha com essa pessoa para que você possa frutificar. Segura, agarra, ande com pessoas que vai te aproximar do Senhor. Se for pessoas que estão fazendo com que você esfrie na fé, fuja dessas pessoas. Fuja dessas pessoas. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar, para ser instrumento, para ser intercessor. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Mas quem nós somos? Somos vinha ou somos figueira? Tem frutos ou só tem folha? Porque folha chega uma estação que ela cai toda. Mas depois ela dá de novo. E depois vem um fruto. Quem você é? Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. A terra é boa. A terra é a presença de Deus em nós. E a presença de Deus em nós é boa. A presença de Deus em nós traz alegria, traz renovo, traz refrigério, traz fortalecimento, traz coragem. A Bíblia vai dizer que o amor ao Senhor lança fora todo medo. Quais são os seus medos? O que te apavora ainda? Por que você está estagnado ainda? Porque você tem medo de dar o primeiro passo. Porque você tem medo de se posicionar. Porque você tem medo de ter a atitude que Deus tem requerido de você. E por isso que você continua estagnado. Que nessa noite, que essa palavra possa confrontar com o teu interior. E você venha entender aquilo que o Espírito Santo está falando contigo. Nós somos amados, Ele nos ama, Ele te ama, você é importante. O lindo do Senhor é que não está preocupado do que estamos fazendo, não. Ele quer saber o que você quer fazer a partir de hoje da sua vida. Qual é a decisão que você vai querer tomar? Hoje vos proponho o bem e o mal, a bênção, a maldição. E tem gente escolhendo maldição para a sua vida, maldição para a tua casa. Escolha a bênção, escolha a presença. Não tem melhor coisa para escolhermos do que a presença de Deus reinando em nós, dentro da nossa casa. Ele propõe, Ele não nos obriga, Ele propõe. Hoje vos proponho a bênção ou a maldição, o bem ou o mal. Escolha o bem para a tua vida. Eu quero viver bem, eu quero ter paz, eu quero ter alegria, eu quero conquistar, eu quero viver o que o Senhor nos ensina na tua palavra. Aí você vai ver a diferença. Faz um propósito com Deus, irmãos. Faz um propósito para que Ele se revele para você de uma maneira linda e tremenda. Porque muitas das vezes é isso que nós precisamos viver, uma experiência nova. Porque a que a gente tem vivido já não está mais nos atraindo. No nome de Jesus, que nessa noite, que o Senhor possa dar sinais para cada um de vocês. Que vocês possam sair daqui se sentindo filhos amados. Que vocês possam sair daqui entendendo que o Senhor está falando de oportunidade, de lugares, de pessoas, de ambiente. Que o Senhor está falando que Ele olha para você, sabe da tua capacidade, sabe como você é capaz, sabe como você é inteligente. E aquilo que a gente não tem, Ele manda pedir. Não tem fé, pede a Ele. Não sabe, pede a Ele. Pede só tudo a Ele. Nós temos essa liberdade. Ele é pai. Qual é o filho que não tem liberdade para pedir ao seu pai aquilo que ele quer?
No nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti. Eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo de Deus, toque em cada coração, toque em cada mente. Senhor, Tu és um Deus de amor e de misericórdia. Senhor, muitas das vezes mesmo falhando, errando, meu Deus e meu Pai, o Senhor está pronto, Senhor, para nos acalentar, para nos carregar no colo. E quantos chegaram aqui cansados, meu Deus e meu Pai? Quantos têm tentado, meu Deus e meu Pai, mas não têm conseguido chegar a lugar nenhum? Quantos, meu Deus e meu Pai, têm se sacrificado porque ainda não entenderam que o melhor é obedecer? Aleluia. O sacrifício o Senhor já fez naquela cruz do Calvário. E hoje nós temos acesso, porque a Tua palavra diz que o véu se rasgou. Hoje nós não precisamos de intermediário para chegarmos a Ti. Nós temos acesso a Ti. Que nessa noite, Espírito Santo de Deus, um culto direcionado a casais e famílias. Meu Deus, visita cada lar aqui representado. Visita os casais, visita os filhos. Meu Deus e meu Pai, visita os lares que estão em contenda. Visita os casais que estão em indiferença, a frieza, a divisão, a discórdia. São tantas coisas acontecendo, meu Deus e meu Pai. Mas a Tua palavra diz que o Senhor nos deu a paz, Senhor. Tantas pessoas tentando roubar essa paz de nós, mas o Senhor nos deu, o Senhor trouxe essa paz e nós temos ela na nossa vida, independente da adversidade que eu possa estar vivendo. Essa adversidade não é maior do que a paz que excede todo entendimento que o Senhor já derramou sobre a minha vida. Senhor, ensina os Teus filhos a separar, meu Deus e meu Pai, a fase, os momentos que eles estão vivendo. Que eles possam ter certeza, meu Deus e meu Pai, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor continua nos assistindo. Traz sensibilidade para cada um dos Teus filhos, para que eles possam, meu Deus e meu Pai, perceber e entender. Oh, meu Senhor da glória, sentir a Tua presença. Toma essa noite, desbanca, meu Deus e meu Pai, todo levante, toda seta, todos os convites, todos os pratos, meu Senhor da glória, as armadilhas. Senhor, desfaz as armadilhas. Senhor, a Tua palavra diz que abriram cova para nós, mas foram eles que caíram. Pai querido, Pai amado, que toda armadilha, que toda cilada, que todo dardo inflamado, que toda seta maligna, que toda confusão, que toda indiferença, que toda frieza, tudo aquilo que o diabo tem lançado, arquitetado, armado, usado pessoas que têm dado legalidade para ser usado pelo inimigo da nossa alma. Pai querido, Pai amado, basta uma só palavra do Senhor. Desfaz, repreende, joga por terra, queima todo mal, a inveja, o olho grande, as feitiçarias. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Meu Deus e meu Pai, motiva os Teus filhos a terem hábito de orar, de meditar na palavra, de estarem adorando o Teu santo nome, de separar um tempo, meu Deus e meu Pai, para estar conversando contigo, para ouvir a Tua voz. Pai querido, Pai amado, que todo cansaço físico, mental e espiritual toca nessa noite no corpo, na alma e no espírito e dá vitória e repreende todo mal, toda resistência do inferno. Pai, abre porta para aqueles que estão buscando uma porta de trabalho. Pai, apresenta para os Teus filhos oportunidades. Pai querido, Pai amado, quantos estão vivendo, meu Deus e meu Pai, consequência de não ter entendido o propósito a qual o Senhor tem tido. Quantas pessoas deixaram de passar por portas por não entender que era o momento oportuno que o Senhor tinha preparado. Pai querido, Pai amado, abra o entendimento da Tua igreja, dos Teus filhos, para que eles possam, meu Deus e meu Pai, entender como a Tua palavra diz que os nossos pensamentos não são como seus pensamentos. Meu Deus, a gente pensa tão pequeno, mas o Senhor é um Deus de coisas grandes.
Meu Deus, não nos deixe limitar o teu poder, a tua essência, a tua grandeza. Quantas das vezes limitamos e achamos que o Senhor não pode. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Deus do milagre, do sobrenatural. O Senhor é o Deus, meu Senhor da glória, que ressuscita mortos. Quantas das vezes estamos mortos na tua casa? Quantas das vezes já morremos espiritualmente e estamos só cumprindo, meu Deus e meu Pai, protocolos na tua casa, mas mortos espiritualmente, sem vida, sem dar frutos, sem produzir, meu Deus e meu Pai, mas que nessa noite, que tudo isso possa ser quebrado no teu nome, para a glória do teu santo nome. Abençoe e dê vitória no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.